Oi pessoal, preparados para mais um vídeo lindo? Os materiais já estão aqui na mesa e a gente vai trabalhar uma flor com tons mais neon, vibrantes, em cima de uma tip azul fosca, tá bom? Já preparei a tip com esmalte em gel, cobertura fosca. As cores neon são da coleção da Tones. Eu vou usar como decoração central da flor um cristal que a gente chama de Rivoli. Ele é baixinho e pontudinho. Ele vai fazer toda a diferença no centro da minha flor. Micropérolas douradas, bem pequenininhos esses cristais. E eu vou terminar com algumas pedrinhas também azuis, uns Swarovski, um tom de azul mais escuro, só pra combinar com a cor da unha e não tirar o tom da minha flor. Não quero nada de pedras muito diferentes, com cores que vão sobressair a cor que vai acontecer aqui na minha flor. Vamos lá. Eu vou umedecer o meu pincel no monômer, não posso deixar ele muito molhado. Vou pegar uma bolinha do amarelo. Vou esperar ele se fazer uma pérola, ele se umedece um pouco mais. E eu vou iniciar. Vou colocar na tip, limpar o pincel, fazendo a pontinha dele de volta. Vou esperar um pouco esse material ficar opaco, perder o brilho, para eu conseguir começar a modelar a pétala. Ponta do pincel no centro. E é o corpo que vai abrir a pétala pra mim. Eu vou fazendo esse movimento. Eu parto de um dos cantos e vou até o outro. Quando eu chego no centro, que eu quero subir um pouco mais, eu encosto o pincel e puxo ele na direção que vai ser pra fora. Então, ela faz esse biquinho. Eu já vou fazer isso na próxima, pra vocês verem de novo. Quando eu chegar no centro, eu puxo um pouco pra fora. Volto a pegar outra bolinha, outra pérola. Vou posicionar aqui do lado. Vou esperar um pouquinho ela se tornar opaca. Abrir o centro só. Vou esperar secar um pouco mais, porque ele tava um pouco úmido. A ponta sempre vai ficar no centro da pétala, tá? Ó, vocês viram que eu puxei e a pontinha ficou pra fora. Mais uma pétala. Eu vou aguardar um pouquinho, ela ficar um pouco mais opaca. Vou abrir o centro, limpo o pincel. Mantenho sempre o pincel limpo, tá? Ó, vou fazer o movimento de puxar a pétala pra fora. Eu aperto e puxo um pouco. Ela já faz esse biquinho. Eu sigo trabalhando dessa forma, de um lado para o outro. Quando acontece alguma coisa que eu não gosto aqui do lado de fora, eu consigo com a lateral e com a ponta do pincel alinhar de novo, deixar bem lisinho. Mais uma bolinha, vou aguardar para secar um pouco. Se eu achar que o pincel tá muito úmido, eu chego e encosto um pouco no guardanapo, tá vendo como some o líquido? Não vai ser uma flor pequena, como vocês estão vendo. Ela vai ficar um pouco maior, porque a gente vai trabalhar outra etapa no meio. E a última.
espalhar ela um pouquinho pra ficar na direção que eu quero. Espero ela pra secar um pouco mais. Vou acomodar essa pétala no espaço que sobrou. Estão vendo que devagarzinho eu levo ela onde eu quiser. Muito bem, minhas primeiras pétalas estão prontas. Vou trabalhar a segunda camada. Vou pegar uma bolinha, vou deixar ela mais seca, porque eu vou trabalhar uma camada sobreposta e eu não preciso que ela grude tanto no chão quanto a primeira, porque depois a gente vai fazer um sombreado com o rosa neon, tá? Quando eu trabalho as pétalas centrais, a posição do meu pincel, ela muda, ela não fica mais plana, eu deixo ele mais erguido. Quando eu trabalho normal, meu pincel fica nessa posição, mais plano. Quando eu trabalho a pétala central, ele fica a 45 graus. Porque aí eu consigo com que essa pétala fique mais alta. Não precisa ser muito mais alta, mas ela vai ficar mais alta. Olha. E ainda eu posso chegar aqui e subir ela um pouquinho, porque depois a gente vai entrar com rosa e eu preciso que tenha um espacinho aqui pra mim trabalhar. Segunda pétala, também vou deixar ela mais sequinha no guardanapo. Vou colocar do lado. Vou esperar ela secar um pouco mais, para eu conseguir trabalhar na mesma temperatura que eu trabalhei essa primeira pétala da segunda camada. Se eu quiser otimizar o meu tempo, eu pego outra bolinha e enxugo ela no guardanapo. Vou colocar ela do outro lado, onde eu vou fazer a outra pétala depois. Essa aqui já tá numa temperatura bem boa, pincel mais em pé. Vou subir um pouquinho mais aqui, porque eu quero um pouco mais aberto. Já vou trabalhar essa, que ela ficou na temperatura certa já. Quando as pontinhas, elas se partem, a gente consegue arrumar. Bem lisinha. Eu vou subir um pouquinho mais ela, pra conseguir entrar com o rosa depois e fazer um sombreado bem bonito. Vou colocar a última pétala. Vai ser aqui. Eu vou aproveitar, vou pintar o fundo de amarelo aqui. Vocês vão dizer, ai, por que tu vai fazer isso? Vocês já vão entender, porque esse fundo vai ter que ficar um rosa bonito, neon. Só que eu não posso só colocar o rosa neon em cima desse azul do fundo da flor, então eu vou preencher e eu quero esse fundo plano, eu não quero ele cheio, eu não vou fazer outra camada, porque no meio vai uma pedra e vai uma fileirinha de caviar. Então, vai ficar todo delicado, todo bonito. Por isso, eu já pintei esse fundo de amarelo para ele ficar... O rosa vai ficar no mesmo tom que eu passar em cima das outras pétalas. É proposital, tá? Vocês já vão entender depois da flor pronta. Vou esperar ela secar um pouquinho mais, para eu conseguir subir essa ponta aqui. Vou arrumando ela aos poucos.
Vocês têm o controle, gente, a faca e o queijo na mão. É só não se afobar com o acrílico, trabalhar ele no tempo certo. Enquanto tá muito mole, eu não posso mexer. E eu tenho o tempo inteiro que ele vai fazer a secagem para modelar como se fosse uma massinha. Tá bom? Pronto. Digamos que está bom assim. Agora eu vou trabalhar as sombras. Lembra que eu falei que eu vou usar um rosa neon? Eu vou pegar bem pouquinho. Vou colocar atrás das minhas pétalas. E vou trabalhar uma aquarela por cima desse amarelo. São pequenas quantidades, tá? Não posso pegar muita quantidade, é pouquinho. Se eu peguei demais, eu vou colocar lá no papel, vou tirar metade. São pequenas bolinhas. Eu vou jogar o rosa aqui no meio do amarelo. E eu vou sombrear essas pétalas também. É uma aquarela que eu vou trabalhar. O pincel, ele tem já o monômer, né? Ele já é úmido. E eu vou espalhar por cima de cada pétala. Um pouquinho mais, eu vou repassar nessa primeira camada. E eu faço em etapas porque o acrílico precisa secar. Não posso simplesmente só mexer uma vez nessa sombra. Eu preciso deixar a primeira camada secar para a segunda ser mais nítida, né? Mais vibrante. O acrílico já secou aqui. Então, a gente faz outra camada que vai intensificar a cor. E intensificar o sombreado também. Uma mistura bem diferente de cores. Que dá um resultado bem lindo no final. Volto o rosa, subo um pouquinho para cada pétala. Com a pontinha do pincel eu vou sombrear. Entenderam porque eu dei o fundo amarelo? Senão não ia ficar tão intenso esse rosa aqui. Ia ficar sumido. Muito bem. Finalizei essa etapa. Eu não vou colocar folhas nessa flor. Todo o acabamento vai ser com pedra. Tá bom? Eu vou usar gel base
para colar essas pedrarias. Eu vou desenhar o caminho que eu quero. Quando eu vou colocar pedrarias numa unha, eu imagino um caminho. Esse meu caminho vai vir daqui, ó, daqui, já vou desenhar ele. Ele vai vir daqui. Vou colocar gel somente onde eu vou colocar pedras. E aqui. Ele vai passar no meio da flor e terminar do outro lado. Com um bastãozinho de pegar pedrarias, eu vou pegar o cristal, vou depositar no centro da flor. Por isso, gente, que eu fiz um centro plano, tá? Por isso, para receber a minha pedra. Eu vou colocar algumas pedras, agora esses cristais que eu comentei com vocês, que são um azul parecido com o azul da Tip, para não distorcer o trabalho que eu fiz na flor. Eu não queria uma cor de pedras que fosse tirar o destaque que eu trabalhei na flor, que é uma cor mais intensa, mais forte, né? Então, eu preservei esse destaque. E eu vou colocar pedras de tamanhos diferentes para fazer o movimento que eu quero. Já tá lindo assim, né? Então, agora a gente vai pegar com a ajuda de um palitinho. Eu vou colocar os detalhes. Eu vou jogar os caviares, olha as minhas palavras. Vou jogar as micropérolas nos espaços que essas pedras estão me dando. Aprender a posicionar as pedras na decoração também é muito importante, porque dá todo um charme especial, tá? Tentem trabalhar uma harmonia, um movimento. As pedras, elas vão ajudar a dar movimento pro trabalho de vocês. Movimentem elas com delicadeza. Façam um início e um fim. Terminem, ó, com um caviarzinho, um aqui na bordinha, né? Aqui também. Vou terminar já com um aqui na ponta. Vou colocar no meio. O caviar, ele é responsável pelo acabamento, né? Esses detalhes minuciosos, eles vão valorizar muito o trabalho de vocês. E óbvio que eu vou contornar o meu cristal Rivoli com essas pedrarias. Todas essas pedrarias vocês encontram no site da Tatá Customização, www.tatacustomização.com.br, sem cedilha e sem tio, tá? Principalmente esse cristal Rivoli, ele é lindo e um dos únicos lugares que vocês encontram é lá. E esse micro caviar também, essa micro pérola, que é o menor do mundo, é o caviar das russas. Com muito cuidado, eu vou colocar ao redor. Deixar bem certinho, arrumadinho. Olha
espacinho sobrando. Olha, vou mostrar mais um detalhe pra vocês. Vocês estão vendo que tá sujinho de base ao redor da pedra? Eu vou pegar o pincel do acrílico, molhar com monômer e vou limpar ao redor da pedra, onde não vai ter pedraria, eu vou tirar o excesso do gel. Isso vai deixar meu trabalho mais limpo, tá? Se sujou a florzinha, também. Limpem. Agora vai parecer que tá úmido, mas logo ele seca. E fica mais bonitinho. Combinado? Vou colocar pra secar. 60 segundos pra secar a pedraria. Já mostro pra vocês a flor pronta. E essa combinação de cores, vocês podem usar bastante. Procurem aquele círculo cromático e façam combinações diferentes. A gente não precisa cair sempre na mesma cor, sempre no básico. Vocês podem usar, misturar. Podem misturar também as cores de acrílico. Vou mostrar pra vocês uma misturinha que eu fiz. Aqui é esse mesmo neon de cor, eu misturei com branco e fiz um amarelinho mais pastel. Então vocês podem misturar, comprem uma coleção neon e misturem. Com esse mesmo rosa, na verdade não era exatamente esse tom, era um outro tom, mas bem neon dessa forma. Eu misturei com branco e fiz um rosa pastel. Então vocês podem fazer tons, vocês podem comprar uma coleção de neon e um pó branco e vocês fazem uma coleção pastel, entende? Vocês podem misturar verde, quer dizer, azul e amarelo e fazer verde, não é? Ousem, misturem, aproveitem os materiais que vocês têm em casa. Sempre mantenham os potinhos fechados para não ocorrer nenhum acidente. Tá pronta a nossa flor. Já vou mostrar ela bem de pertinho para vocês. Olha que linda. Amarelo e rosa neon. Por que eu quis trabalhar esse formato agora? Geralmente as pessoas ensinam a usar as duas cores misturadas no pincel, né? Pega uma bolinha do amarelo e mergulha um pouquinho no rosa para fazer a mescla. Só que aí a mescla não fica exatamente onde eu quero. Quando vocês querem a mescla no lugar certo, que é fazendo a sombra por baixo das pétalas, façam de uma cor, depois pintem com a outra. Vocês tenham um trabalho mais exato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam se vocês gostaram, podem deixar seu comentário, compartilhem com quem vocês também acham que gosta de decoração. E aguardem o próximo vídeo. Eu vou preparar com muito carinho para vocês aqui, combinado? Até mais!